Queridos amigos, que a doce e suave paz do Evangelho de Jesus estejam com todos. Mais uma vez, pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17º, Efeitos Físicos. Muito interessante, porque nós temos, segundo a qualificação que o professor Allan Kardec dá, nós temos dois tipos de fenômeno, o efeito físico e o efeito inteligente. Nós vamos ver um pouquinho o que são as comunicações de efeitos físicos. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia consagrando ao estudo, ao aprendizado, à interiorização da mensagem, que o capítulo de hoje, falando sobre mediunidade, um assunto vastíssimo, possa nos trazer um conhecimento mais aprofundado. Agradeço também à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, ao Dr. Adroaldo e toda a equipe que se faz aqui conosco no estúdio da TV, e a você que está conosco, há pessoas, Pai, que estão conosco desde o livro Nosso Lar, quando gravamos há 10 anos atrás a sua primeira edição e se simpatizaram conosco. Outros tantos, a TV deu um boom em 2020 com a pandemia, muitos passaram a nos acompanhar da pandemia para cá, que alegria! E muitos estão chegando diariamente, já que a internet é extraordinária. Então, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 17º, Efeitos Físicos. Simbioses espirituais. Diz André Luiz: compreendendo-se que toda criatura se movimenta no seio das emanações que lhe são peculiares, intuitivamente perceberemos os processos simbióticos, dentro dos quais se efetua a influenciação das inteligências desencarnadas que tomam alguém para instrumento de suas manifestações. Muitas vezes essa ou aquela individualidade, ao reencarnar, traz nos próprios passos a companhia invisível dessa ou daquela entidade com a qual se mostre mais intensamente associada em tarefas e dívidas diferentes. Harmonizadas na mesma onda mental, é possível sentir-lhes a integração, qual se fossem hipnotizador e hipnotizado, em processo de ajustamento. Se a personalidade encarnada acusa possibilidades de larga desarticulação das próprias forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Eis porque, comumente, somos defrontados na Terra por jovens mal saídos da primeira infância, servindo de medianeiros. Há desencarnados menos esclarecidos que, com eles, se afinam na produção dos fenômenos físicos de espécie inferior, como sejam batidas, sinais, deslocamentos e vozes de feição espetacular. É certo que semelhantes evidências do plano extrafísico se devam, de modo geral, a entidades de pouca evolução, porquanto, imanizadas aos médiuns naturais a que se condicionam, entremostram-se entre os homens a maneira de caprichosas crianças, em afetos e desafetos desgovernados,
bastando, às vezes, simples intervenção de alguma autoridade moral, por meio da exortação ou da prece, para que as perturbações em andamento cessem de imediato. Tal eclosão de recursos medianímicos, capaz de ocorrer em qualquer idade da constituição fisiológica, independe de quaisquer fatores de cultura da inteligência ou de aprimoramento da alma, por filiar-se a fatores positivamente mecânicos, tal qual ocorre nas demonstrações públicas de agilidade ou de força, em que um ginasta qualquer, com treinamento adequado, apresenta variadas exibições. Então, o dia de hoje, André Luiz coloca como primeiro item simbiose espirituais. Estamos falando dos efeitos físicos e no capítulo seguinte, no próximo vídeo, efeitos intelectuais ou inteligentes. Então, a simbiose espiritual. Nós vamos nos associando pela lei da afinidade e da atração. Então, o que nos leva a reunir-nos no centro espírita? Nos afinizamos com a mensagem de Kardec, nos afinizamos com a direção espiritual da casa, com a direção física, nos sentimos bem, nos afinizamos com a mensagem que é transmitida. A pessoa que tem afinidade com o alcoolismo vai encontrar no bar um recipiente farto para a lei da afinidade. Quem gosta de festa, quem gosta de tumulto, mesma coisa. Espiritualmente se dá da mesma forma. Atraímos e somos atraídos por aquelas mesmas entidades que vibramos no mesmo diapasão. Então, por que deu tão certo a dupla Chico e Emmanuel? Um no plano físico e o outro no plano espiritual? Pela simbiose de pensamentos. Eu gostaria de entrar um pouquinho também nessa parte que nós estamos estudando com mais clareza, né? Que nós estamos falando dos síndromes espirituais, estamos falando um pouquinho de efeitos físicos, não é? Na época de Kardec, nós vamos encontrar nas revistas espíritas, nós vamos encontrar Kardec dizendo que cada 10 pessoas que residiam na Europa, naquela altura, no século XIX, entre 6 e 7 eram médios de efeitos físicos. Então, para ser um médium de efeito físico, ele tem que ter uma característica de um tipo de energia diferenciada, que hoje nós estudamos muito, que é a ectoplasmia. É uma energia que circula pelo nosso sistema nervoso. E dali, os espíritos tiram essas energias para fazer os efeitos físicos, que são o chamado as materializações, que ocorria com tanta frequência naquela época. No livro dos médiuns, o professor Allan Kardec vem explicar que os espíritos superiores que administravam todos esses fenômenos, mas, na verdade, quem executava esses fenômenos eram os espíritos mais simples. E aqui, então, André Luiz vem confirmar isso para nós. Não são seres intelectuais, não são seres que não têm nada a ver com questão morais. É uma mediunidade que a pessoa tem e que ela acaba desenvolvendo. E há uma coisa interessante que os médios de efeito físico, o professor Allan Kardec descreve que muitos tinham noção do que estava acontecendo, como tinha muitos que não sabia, dentro de uma família, quando tinha os efeitos físicos, não sabiam qual dos familiares que estava doando aquela energia.
De vez em quando a gente vê na televisão, numa casa, começa a pegar fogo no colchão. Não se sabe qual daqueles familiares que é um médium de efeito físico, que está doando a ectoplasmia para que o espírito possa exercer aquela função. Então, a mediunidade de efeito físico, ela teve um papel sublimado na época de Kardec para chamar a atenção das pessoas. Porque como se iniciou o trabalho do professor Allan Kardec? Estudando as mesas girantes. Diga de passagem, no século XIX, no meio do século XIX, não se havia na Europa tantas formas de divertimento. Eram muito poucas. E, de repente, como a grande maioria das pessoas eram médium, começaram a perceber que as pessoas poderiam fazer com que uma mesa girasse, com que uma mesa subisse ao ar e ficasse sobrevoando o ar, sem ninguém estar segurando, sem não ter nenhum apêndice que segurasse. Então todo mundo imaginava que era efeito do nosso cérebro, até aí da nossa energia. Até aí eles não estavam totalmente errados. Mas quando o professor Hipólito Irão Denizar Rivaio assiste à primeira reunião, ele começa então a perceber que há alguma coisa mais séria. Por isso que a sua primeira frase, por trás de um ser inanimado, existe um ser inteligente, porque uma mesa não tem cérebro para pensar e nem músculos para se movimentar. Então ele começa a perceber que realmente era uma energia que nós doamos, mas que essa energia ela é manipulada pelo plano espiritual. Então aqui, André, nós começamos a perceber que o movimento espírita iniciou-se pelos processos de efeito físico. Então agora, André, nós vamos entrar aqui no médiums teleguiado. O que é um médium teleguiado? Diz André Luiz, imaginemos que persista na individualidade encarnada a fácil desassociação das forças anímicas. Nesse caso, temo-la habilitada ao fornecimento do ectoplasma ou plasma exteriorizado, de que se valem as inteligências desencarnadas para a produção dos fenômenos físicos, que lhes denota a sobrevivência. Chegada a esse ponto, se a criatura deseja cooperar na obra do esclarecimento humano, recebe do plano espiritual um guarda vigilante, mais comumente chamado guia, segundo a apreciação terrestre. Guarda esse, porém, que, diante da esfera extrafísica, tem as funções de um zelador ou de um mordomo, responsável pelas energias do medianeiro, sempre de posição evolutiva semelhante. Ambos passam a formar um circuito de forças, sob as vistas de instrutores da vida maior, que os mobilizam a serviço da beneficência e da educação, em muitas circunstâncias, com pleno desdobramento do corpo espiritual do médium, que passa a agir à feição de uma inteligência teleguiada. Daí nasce a possibilidade da constituição dos círculos de estudo das ocorrências de materialização com os fenômenos de telecinésia, a começarem nos répteis e a culminarem na ectoplasmia visível. Então aqui o que seria um médium teleguiado? Fala-se que falando a respeito da mediunidade de efeitos físicos.
ele fala que é colocado ao lado do médium como se fosse um guia, como se fosse um guarda. Por quê? Porque o médium que doa o ectoplasma, se ele não tem um espírito que faz essa função orientadora e protetora, ele poderia, no estado de transe, doando esse ectoplasma, ele ser assaltado por entidades menos felizes e se fazer invisíveis, utilizando equivocadamente aquele ectoplasma. Então, esse tipo de mediunidade se faz acompanhado de um guia. Aqui nós não estamos falando de mentor espiritual, de guia espiritual, nós não estamos falando disso. André Luiz diz que é colocado um espírito que sabe naturalmente manipular as energias. Não pode ser qualquer um, não é qualquer pessoa que vai desenvolver este papel específico. Ele não é um poste, simplesmente. Ele não vai ficar ali simplesmente de vigia, não. Ele vai saber também manipular, manipulando o ectoplasma, se faz visível, seja a voz direta, porque no trabalho dessa natureza não é apenas a materialização. Materialização de corpo luminoso, foram poucos médiuns que tinham capacidade de doação ectoplásmica para a maioria disso. A maioria era voz direta. A maioria plasmava uma boca e daquela boca o espírito se comunicava, mas materialização de corpo mesmo todo, nós temos Eusébia Palladino, na Itália, nós tivemos Florence Cook, que foi o grande pesquisador e cientista inglês William Crookers, que teve a oportunidade de estudá-la. No Brasil, Peixotinho foi um extraordinário médium de efeitos físicos, Mirabelli, o próprio Chico e outros muitos mais conhecidos regionalmente, que não é de conhecimento de todos a nível nacional. Nesse caso, eu concordo com André Luiz no termo da palavra guia. Eu sou um pouco contrário, quando falamos de benfeitores espirituais, nós dizemos um guia espiritual. Guia parece, a gente tem como conceito aquele que dirige um cego, né? Guia. Nesse caso, perfeitamente um guia que o controla as energias do médium é colocado ao lado dele para que, através do trabalho dos mentores espirituais, possam exercer. Sérgio, dá um exemplo mais típico. Esse guia espiritual que vai estar junto do médium é uma pessoa simples, geralmente. Então nós temos aqui o engenheiro, que ele faz uma planta e faz os cálculos do que vai ser usado na construção daquele prédio, daquela casa, daquele barracão, seja o que for. Mas, depois da planta pronta, vai se discutir com o pedreiro. E o pedreiro vai executar exatamente o que o engenheiro colocou na planta. Os mentores espirituais são os engenheiros. E quem executa a obra da materialização é o pedreiro. Os ajudantes são aquelas pessoas que têm um domínio das leis da natureza, mas nem sempre são espíritos intelectualizados. E esses espíritos é muito interessante, porque o professor Allan Kardec diz que um médium tinha a potencialidade de doar ectoplasmia para que pudesse levantar-se por um guia, por um único espírito que o acompanhava, uma mesa de 200 quilos. E às vezes precisava, para levantar uma mesa de 30 quilos, 3 médiuns, usando as energias ectoplasmáticas de 3 médiuns, 4 médiuns, para levantar uma mesa de 30 quilos. Então nós vemos que a potencialidade mediúnica do médium é diferente uma da outra.
dentro da sua doação de energia. É o que o André diz. Chico Xavier, por exemplo, poderia, quando trabalhava na mediunidade de materialização, permitir que um espírito, pela própria doação de ectoplasmia que ele doava, se materializasse por inteiro e durante um bom tempo cumprimentava as pessoas, abraçava as pessoas. O Caio Ramaciotti diz que o pai dele, que assistiu à reunião com o Chico, contava que os espíritos chegavam perto, sentia até o hálito do espírito. Agora, a maioria dos médiuns consegue formar o quê? Uma boca, materializar uma flor, materializar um anel, um doce, como está descrito na obra do Livro dos Médiuns. Então essa potencialidade, André, é muito interessante. Agora nós vamos ver um pouquinho, André, que é dificuldades do intercâmbio. Agora já começa a complicar um pouquinho, né? Diz André Luiz, não podemos esquecer que o campo de oscilações mentais do médium, envoltório natural e irremovível que lhe pulsa do espírito, é o filtro de todas as operações nos fenômenos físicos. Incorporam-se-lhe ao dinamismo psíquico os contingentes ectoplásmicos dos assistentes, aliados a recursos outros da natureza, mas ainda aí os elementos essenciais pertencem ao médium, que, consciente ou inconscientemente, pode interferir nas manifestações. A exteriorização dos princípios anímicos nada tem a ver, em absoluto, com o aperfeiçoamento moral. Cumpre destacar, assim, as dificuldades para a manutenção de largo intercâmbio, dilatado e seguro nesse terreno. Basta leve modificação de propósito na personalidade medianímica, seja em matéria de interesse econômico ou de conduta afetiva, para que se lhe alterem os raios mentais. Verificada semelhante metamorfose, esboçam-se-lhe na aura ou fulcro energético, formas pensamentos, por vezes em completo desacordo com o programa traçado no plano superior, ao mesmo tempo que perigos consideráveis assomam na esfera do serviço a fazer, uma vez que a transformação das ondas mediúnicas imprime novo rumo à força exteriorizada, que desse modo, em certas ocasiões, pode ser manuseada por entidades desencarnadas, positivamente inferiores, famintas de sensações do campo físico. Em tais sucessos, perturbações variadas podem ocorrer, desencorajando experiências magnificamente encetadas. Dificuldades no intercâmbio. Lembro-me do livro Voltei, pelas mãos de Chico Xavier, narrado, descrito pelo espírito irmão Jacó. Se trata de um pseudônimo utilizado por Frederico Figner, um grande espírita na sua época, tinha muitas posses, ajudou muitos centros espíritas, ajudou muito as obras de Chico Xavier quando ele ainda estava em Pedro Leopoldo. E é interessante porque nas primeiras páginas do livro Voltei, diz o espírito, quando eu estava encarnado, compreendendo que eu sou um espírito imortal e que a vida continua no além, eu tinha o desejo de me corresponder periodicamente com os amigos que aqui eu deixei, amigos espíritas que acreditavam que era ele próprio.
Então ele imaginava assim, olha, será fácil encontrar um médium que capte o meu pensamento e passe para o papel o que eu penso, o que eu sinto, as experiências que eu estou tendo desse outro lado, ou quando eu estiver do outro lado. Quando ele desencarnou, ele percebeu que não era nem fácil encontrar um médium e não era fácil encontrar nele próprio as oportunidades que ele desejava de uma correspondência natural, um periódico natural conosco, que estamos no plano físico. Tanto é que, tirando o livro Voltei, pouquíssimas mensagens nós vamos encontrar dele, seja pelo Chico ou seja por um outro médium. Então a questão do intercâmbio não é tão fácil quanto nós imaginamos. Não é tão fácil um espírito achar uma ligação com determinado espírito e determinado espírito encontrar ligação com determinado médium. No livro Voltei, vai dizer Frederico Figner um dado interessante. Tem um determinado momento do livro que ele fala assim, mas olha, André Luiz nem espírita era. E ele, sempre que tem oportunidade, ele conversa com o Chico e trazem livros. Eu fui espírita, eu ajudei na direção de uma casa espírita e eu não posso. Por que que ele pode, sendo que nem espírita foi, e eu que fui espírita não posso? E aí o benfeitor diz a ele, olha, André Luiz está revestido de um compromisso que quem atribuiu a ele esse compromisso foi espíritos de alta envergadura. E ele, o Chico, André Luiz ficou 700 dias ao lado do Chico para criar simbiose espiritual. Se o nosso ano é formado por 365 dias, nós estamos falando de quase 2 anos que André Luiz ficou ao lado do médium, lógico que não 24 horas, mas ficou ao lado dele para criar simbiose. Vamos então falar um pouquinho das dificuldades de intercâmbio de um trabalho de materialização. Nós vamos contar aqui 2 histórias muito interessantes. A primeira, o professor aqui, Carlos Chagas, que é André Luiz, conta para nós que há algumas situações que faz com que o trabalho perca a sua origem. Quando começa a ter dinheiro correndo dentro do trabalho e quando começa a ter interesses mesquinhos. Nesse caso, complica-se as atividades. Tem 2 histórias muito interessantes. Quando eu cheguei em Itapira, eu ouvi uma história e depois eu vou contar uma segunda envolvendo trabalho de materialização do nosso querido Chico Xavier. A primeira, que havia um médium que ele sentava em frente a um piano no centro e ele nunca tocou um piano, ele ficava mediunizado e ele tocava aquela obra, o Guarani, que é uma obra fantástica aqui quem a compôs foi um grande músico aqui, um grande professor de música aqui de Campinas. Ele tocava maravilhosamente bem o Guarani. E muitos diziam que era até o Carlos Gomes que estava ali intuindo aquele médium que não conhecia música. E aquilo foi, e um belo dia, foram até para o jornal convidar as pessoas, porque ele ia dar uma demonstração, ia fazer uma apresentação, a casa lota de gente, e de repente o médium ficou com cara de bobo diante do piano, porque o espírito não compareceu. Uma vez, num trabalho de Chico Xavier, uma pessoa de São Paulo pediu para um dos trabalhadores se poderia participar da reunião de materialização de Chico Xavier. Foram perguntar ao Chico, o Chico diz, olha, pode, mas dê a orientação para ele
daquilo que nós fazemos. Nós não comemos carne, nós temos aqui no dia de trabalho todo um preparo para podermos participar dessa reunião. Comida leve durante o dia, bons pensamentos, não é? Enfim. E então a pessoa passou para ela, e ela então diz, mas isso tudo é bobagem, não comer carne. Ela veio de São Paulo, passou no restaurante, comeu carne e foi para o trabalho. Chegando lá, Emmanuel então é a primeira comunicação que dá, e ele comunica a todos os participantes. Não teremos o trabalho hoje, porque algum membro que aqui coopera no trabalho das doações de energia comeu carne, impossibilitando assim de termos um ambiente preparado para essa atividade. E ali então pediu para que se acendesse as luzes e o médium já foi despertado e não teve as atividades. Conta que essa pessoa chorou muito, pediu desculpa a Chico Xavier, porque realmente ele não havia se preparado adequadamente. É um trabalho diferenciado, eu tive a oportunidade de conhecer trabalho de materialização de cura em Uberaba, não vi efeitos físicos, a não ser 2 ou 3 barulhos que ocorreu dentro da sala, mas aí já era mais pela cura, onde as pessoas ficavam deitadas nas macas e os médios ficavam sentados e, consequentemente, os espíritos trabalhando, mas não havia a materialização luminosa e nem a materialização dos espíritos. Hoje, esses trabalhos já caíram por terra porque, no próprio livro dos médiuns, o nosso professor Allan Kardec explica que, com o depassar do tempo, nós iríamos ter poucos fenômenos de efeito físico e mais fenômenos de efeito inteligente, que é o que nós temos hoje. Agora nós vamos aqui estudar um pouquinho, que é a continuidade, que é exatamente o capítulo de médiuns e assistentes. Diz André Luiz: todavia, é imperioso observar que não somente o fulcro mental do médium intervém nas atividades em grupo. Cada assistente aí comparece com as oscilações que lhe são peculiares, tangenciando a esfera mediúnica em ação. E, se os pensamentos com que interfere nesse campo diferem dos objetivos traçados, com facilidade se erige igualmente em favor alternante por insinuar-se de modo indesejável nos agentes de composição da obra esperada, impondo desequilíbrio ao conjunto, qual acontece ao instrumento desafinado numa orquestra comum. Disso discorrem os embaraços graves para o continuismo eficiente dos agrupamentos que se formam na Terra para as chamadas tarefas de materialização. Se as entidades espirituais sensatas e nobres estão dependentes da faixa de ondas mentais do médium para a condução correta das forças ectoplasmáticas dele exteriorizadas, o médium depende também da influência elevada dos circunstantes para sustentar-se na harmonia ideal. É por isso que, se o medianeiro tem o espírito parcialmente desviado da meta a ser atingida, sem dificuldade se rende, invigilante, às solicitações dos acompanhantes encarnados, quase sempre imperfeitamente habilitados para os comedimentos em vista, surgindo então as fraudes inconscientes, ao lado de perturbações outras de que se queixam. Aliás, inconsideradamente, os metapsiquistas, pois, lidando com agentes mentais,
longe ainda de serem classificados e catalogados em sua natureza. Não podem aguardar equações imediatas como se lidassem com simples números. Então aqui, André, dando continuidade no que eu iniciei no final do item passado, nós aqui temos o nosso trabalho de desobsessão. Há muitas pessoas que pedem para conhecer as atividades. E eu sempre consulto o Dr. Adroaldo, porque é um trabalho mediúnico pela qual ele dirige. Geralmente ele não dá permissão, porque é um trabalho que nós já temos um grupo organizado há muitos anos. Todo o nosso grupo tem um comportamento diferente. Nós temos o trabalho no domingo pela manhã. No sábado, em torno de meio-dia até 1h da tarde, a pessoa ainda pode comer alguma coisa, como carne, por exemplo. Mas a partir daí, ela já não come mais nada, nem derivados da carne, como salsicha, linguiça, nada, absolutamente nada. À noite tem uma alimentação leve para que, no domingo de manhã, ela possa ter, então, a sua desenvoltura com as atividades. Tanto aqueles que são os médiuns passistas, os médiuns de incorporação, os dialogadores, todos que participam dessa reunião, consequentemente, têm os mesmos hábitos. Então, se nós colocarmos uma pessoa diferente, que mesmo muitas vezes, voltando para aquele exemplo de Chico Xavier, nós orientamos que não deva fazer isso ou aquilo, mas como ele não tem conhecimento profundo daquela matéria e ele acaba tendo um deslize, comendo alguma coisa de carne, achando que era só um pedacinho, não tem problema nenhum, ele vai atrapalhar todo um trabalho desenvolvido pela espiritualidade maior. Então tem certos trabalhos que não permitem curiosidade. Os trabalhos de desobsessão com portas fechadas deva ter apenas o grupo de trabalho. Aonde nós aprendemos isso? Com o próprio André Luiz, no livro Desobsessão. Quem nos orienta é Chico Xavier. A importância de não atrapalharmos o grupo com pessoas que vêm visitar todos os momentos a esses grupos. Então é muito importante o que ele coloca aqui. Então nós vemos que médium e assistente tem que estar e tem que estar em total sintonia de pensamento com o plano espiritual para que o trabalho possa ocorrer, não só no campo da materialização, como também no campo dos trabalhos medianímicos, né, André Luiz? Sim, quando é um trabalho comum, por exemplo, uma sopa fraterna, uma atividade de coleta de alimento na rua, Campanha Alta de Souza, quando é uma atividade de entregar um copinho de água na sala de passe, esses, naturalmente, o rigor é menor. Quando falamos de mediunidade, quando falamos desse rigor todo, nós estamos falando de uma das tarefas que mais exige cautela, que mais exige vigilância. Por vezes, é ali que uma casa espírita pode ter problemas. Então, todo rigor, toda disciplina, toda atenção é sempre muito pouco, porque do lado de fora do centro tem muitos espíritos esperando uma brecha para acabar com tudo. E já partindo, caminhando para o final, né? Nós vamos ver agora o penúltimo item, que é Lei do Campo Mental. Diz André Luiz: lamentam-se amargamente os metapsiquistas de que a maioria dos fenômenos mediúnicos se encontram eivados de obscuridades e extravagâncias, e de que, por isso mesmo, a doutrina da sobrevivência
para eles, se mostra repleta de impossibilidades. Estabelecem exigências e, depois de atendidos, acusam a instrumentação medianímica de criar personalidades imaginárias. Exageram a função dos chamados poderes inconscientes da vida mental, estranhando que a força psíquica, como recurso mediador entre encarnados e desencarnados, não procede na balança da observação humana à maneira, por exemplo, das combinações do cloro com o oxigênio. Com referência ao assunto, é imperioso salientar que se desconhece ainda, no mundo, a lei do campo mental, que rege a moradia energética do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Cada mente é como se fora um mundo de per si, respirando nas ondas criativas que despede, ou na psicosfera em que gravita para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos, sem o que a lei de responsabilidade não subsistiria. Um médium, ainda mesmo nas mais altas situações de amnésia cerebral, do ponto de vista fisiológico, não está inconsciente de todo, na faixa da realidade espiritual, e agirá sempre. Nunca há afeição de um automato perfeito, mas na posição de uma consciência limitada às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade. Então, lei do campo mental, falando do trabalho de efeitos físicos. Para que haja esse trabalho, a ação do médium, a sua parte mental, as suas induções, precisa estar em sintonia com o alto. Quando nós falamos desses trabalhos de materialização, esses trabalhos mais sérios, que exigem mais, seja a energia, seja a parte intelectual, eu lembro, por exemplo, os livros do Chico. Os principais livros dele, ou parte dos principais livros, foi da época do Chico em Pedro Leopoldo. André Luiz mesmo, olha, dos 13 livros que compõem a vida no mundo espiritual, apenas o 11, o 12 e o 13 foram escritos em Uberaba, sendo que os dois últimos, Sexo e Destino e A Vida Continua, são livros em forma romanceada. Nós vemos os livros de Emmanuel, os livros de Humberto de Campos, aqueles livros mais técnicos que André Luiz nos trouxe, que Emmanuel nos trouxe, os romances de Emmanuel. Por quê? Porque precisa desse campo mental adequado. Não é fácil. Ah, mas a pessoa não tem mediunidade? Tem, mas tem que estar bem. A pessoa tem que estar concentrada. O Chico, por exemplo, dizia que quando recebia um livro de Emmanuel, um romance, por exemplo, ele precisava ter tempo, ter campo mental. Ele não se afastava da sua vida, mas ele também tinha que ter mais resguardo. Dependendo da obra, o médium precisa se resguardar. Ah, mas por que disso? Isso não é uma bobagem? Não, não é uma bobagem. Nós estamos falando aqui de mediunidades especiais diferentes. Nós outros somos médiuns comuns, não é o nosso caso. Mas de uma mediunidade como Peixotinho, Mirabelle, mediunidade como do Chico. O próprio Kardec, quando Kardec foi trazer para nós o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve que se resguardar. Ele saiu de Paris e foi a Beira-Mar, na França, para poder ter cabeça para trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora nós vamos ver o último item futuro dos fenômenos físicos, né? Eu vou lembrar então que dentro da mediunidade existe a mediunidade de efeito físico e a mediunidade de efeito inteligente. Hoje nós estamos
encerrando a mediunidade de efeito físico. No próximo programa, nós vamos estudar a mediunidade de efeito inteligente. Mediunidade de efeito físico, doação de ectoplasmia. Tem dois tipos de médium, consciente e inconsciente. E agora nós vamos ver então qual será o futuro dessa mediunidade. Então o capítulo é Futuro dos Fenômenos Físicos. No entanto, devemos declarar que conhecemos, em vários países, alguns círculos de ação espiritual nos quais a sinergia das oscilações mentais entre médiuns, assistentes e entidades desencarnadas se ergue a níveis convenientes, facultando acontecimentos de profunda significação nas províncias do espírito, não obstante até certo ponto servirem apenas como índice de poder mental ou de simples informações sem maior proveito para a humanidade. Tal o mecanismo, compreensivelmente fechado, em que se encerram. A ciência humana, porém, caminha na direção do porvir. A nós, os espíritos desencarnados, interessa, no plano extrafísico, mais ampla sublimação para que façamos ajustamento de determinados princípios mentais com respeito à execução de tarefas específicas. E aos encarnados interessa a existência em plano moral mais alto para que definam com exatidão e propriedade a substância ectoplasmática, analisando-lhe os componentes e protegendo-lhe as manifestações, de modo a oferecerem às inteligências superiores, mais seguros, cabedais de trabalho, equacionando-se com os homens e para os homens a prova inconteste da imortalidade. Então nós tivemos, André, querido telespectador, a novela O Profeta, que é uma novela que nos chamou muito a atenção e nós, os espíritas, a assistimos, porque ali demonstra claramente o capítulo que nós estudamos no dia de hoje. Era um jovem, muito simples, que tinha o fenômeno do efeito físico. Mas era muito acentuado o efeito físico. Com o passar do tempo, ele começou, logicamente, como a grande maioria de médiuns de efeitos físicos, ele começou a cobrar, a ganhar dinheiro para com isso. Lógico, o que aconteceu com a mediunidade, ele perdeu a mediunidade e entrou naquele campo dos embusteiros, que é aquelas pessoas que têm que fazer um embuste, uma montagem, para que pudessem então os fenômenos continuar acontecendo. E isso realmente acontece muito. Nós vamos ver, por exemplo, com aquele que pegou todo o manancial de obra de Allan Kardec na sua época, Rey-Marie, aonde, um certo momento, ele, encantado com o dinheiro, ele contrata um fotógrafo americano que foi para a Europa bater fotos, mas nas revelações ele fazia uma montagem. Rey-Marie sabia disso, mas começou a cobrar por isso, até que ele teve uma ordem de prisão. Ele ficou 1 ano preso, levou a esposa, a viúva de Kardec até o tribunal, e foi uma das derrocadas do espiritismo na França, pelo que o Charles e outras pessoas de lá comentam, que depois disso o espiritismo começou a ser muito mal visto, porque foi parar em jornal, a Igreja Católica utilizou para mostrar que o espiritismo não era sério, e aí levou a derrocada do espiritismo na França. Por isso que quando você, por exemplo, eu conheci alguns, né, o Edson de Queiroz na Bahia, o Antônio Palmelo, tivemos também acho que o Ricardo no Rio de Janeiro e São Paulo, que fazia aquelas operações, não é,
mediúnicas cortantes, por exemplo, todos eles tiveram um desencarne violentíssimo porque começaram a cobrar, começaram a ganhar dinheiro com a mediunidade. Então esse tipo de mediunidade, apesar de que nós temos explicado esse fenômeno, porque a doutrina espírita tem como função a parte científica dos fenômenos medianímicos, mas não é fenômenos que nós idealizamos dentro de um centro espírita. Por exemplo, as operações desses nossos irmãos, que a maioria às vezes nem se intitula como médium, como nós tivemos lá em Goiás, João de Deus e tantos outros, eles fazem em lugares próprios, geralmente num sítio. Lugares próprios, não é? Porque ali é uma miscelânea de culturas religiosas, não é? Não é algo espírita. O espiritismo explica o fenômeno, mas não quer dizer que nós vamos criar esses fenômenos dentro do centro espírita, não é? Porque muitos médios de doação de ectoplasmia, quando eles estão dentro do centro espírita, eles são canalizados, por exemplo, ou para um trabalho mediúnico ou para um trabalho de passe, usando as suas energias pelas mãos para ajudar aqueles que vão pedir socorro, que vão pedir auxílio. Então, o professor Allan Kardec tinha razão. Os fenômenos iriam diminuir porque era apenas para chamar a atenção de uma sociedade que existe o fenômeno, os espíritos se comunicam conosco, mas será o capítulo que vamos estudar o próximo, é que nós vamos ver uma mediunidade duradoura, que é a mediunidade inteligente. Queridos amigos, estamos encerrando mais um vídeo e pedimos aqui a sua ajuda ao canal que é monetizado. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, se torne membro do canal, se inscreva no canal e habilite as notificações. Contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, vamos encerrando aqui. Gostei, não esqueça do meu gostei, que é importante. Nossa página é monetizada. Mas eu queria te pedir um outro favor. Estou pedindo aqui do meu coração. Você gostou do estudo? Achou bacana? Compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas, seus amigos, seus parentes, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp do Movimento Espírita. Vamos fazer com que as pessoas conheçam esse estudo para que juntos possamos conhecer essa obra fantástica. Vamos encerrando aqui o estudo, estudando as obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.